Thalita Winter, do nosso canal Thalita Sem Edição. Eu estou aqui ao lado dele, porque hoje eu estou sem salto, então estou baixinha, a minha telespectadora, mas desculpa, estou aqui com um sertanejo sexy, título adquirido pelo... Isso! Tudo já vai você, lindo. Obrigado pelo seu canal, obrigado pela sua audiência. Agradecer ao seu público, né, que sempre nos prestigia. É sempre um prazer também você. Que bom! Os melhores eventos hoje no Papo Mix. Um evento polêmico, né? E vamos, já que você já começou falando do Papo Mix, antes da gente bater um papo, qual que é a sua visão hoje sobre o mundo GLS? Eu fiz um introito, né? Hoje fui um dos apresentadores do programa, da premiação, e eu falei sobre o artigo 5º da Constituição Federal, né? Até porque eu sou um tributarista, minha gênese é doutor, tem quem faz doutorado, e apesar de eu ter também, mas na verdade falamos sobre o quê? Falamos sobre a garantia dos direitos individuais. Então a gente precisa parar com essa hipocrisia, né, com essa discriminação selvagem que a gente está passando hoje, e reconhecer não só o direito, enfim, da união homoafetiva, né, e parar de se intrometer na vida dos outros. Eu acho que esse é o grande problema, né? A minha visão particular, falando como consultor, mas eu acho que essa coisa, como consultor mesmo, mas eu acho que a gente precisa realmente levantar essa bandeira. Eu acredito que isso hoje é em relação a esse tipo de união, mas amanhã, se você deixar que isso realmente essa bandeira não vá para frente, né, não vingue, o que vai acontecer? Vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre as outras uniões. Eu acho que isso o Estado não tem que resolver. Quem tem que resolver são as pessoas. O Estado tem que ter o direito, aliás, tem a obrigação de conferir às pessoas esse direito. Isso sim é cidadania, isso sim. Eu adorei. Calma aí que eu tô aqui me coçando, querendo falar. Por quê? Foi ótimo que o doutor Nino, gente, tocou no assunto. Nino Moura, detalhe. Porque eu vim de um fórum, eu estava fazendo a cobertura na Alesp nos dias 24 e 25 de maio, um fórum em defesa da família. Alesp Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso mesmo. E eu quero só citar algumas coisas que eu anotei durante a pauta. Não basta a lei, é preciso que exercemos as leis com respeito e eficácia. Primeiro ponto. E a pior forma de desigualdade é tornar igual o que se é desigual. Ponto. E eu queria, antes de falarmos sobre isso, perguntar se você já ouviu falar da teoria Kier. Kier. Q-U-E-R-R. Teoria Kier. Vem lá dos Estados Unidos, é uma teoria da desconstrução do heterossexualismo. O que é a teoria Kier prega? Ela fala que o errado somos nós, héteros. Você é hétero, né? Somos nós, héteros. Nós estamos errados. A princípio, partindo do pressuposto de que famílias estão sendo desmoronadas. Então, eu concordo com tudo que você disse sobre lei, porém, tem um detalhe. Eu acredito que uma minoria está tentando fazer com que a maioria se restrinja a isso. E lá na Europa, você viu na França, com a premiação de Gales, teve um filme homossexual ganhou, e a população estava fazendo e motinha fora, porque eles não admitiam. E aqui no Brasil, não digo vocês, a categoria ela está ganhando uma força enorme. Por quê? Porque ela tem o apoio das celebridades. Partindo aí, estamos com Nino Moura, Luísa, enfim. Então tá tudo muito bem articulado, tem muito apoio. E eu não estou fazendo isso para defender uma ou deixar de defender outra. Eu estou neutra na posição, eu quero deixar tudo muito claro. Mas eu queria que você me desse a sua opinião verdadeira, como hétero. Tudo bem que nós temos amigos que você apoia, que você como doutor também, como consultor, falou tudo isso, mas como que tendo em vista isso? É interessante, isso daí é uma pauta, eu adoraria se um dia você me convidasse para discutir com um antropólogo. Acho legal ter um antropólogo para falar sobre isso, né? Eu acho legal ter uma pessoa que fale sobre saúde, né? Eu acho que um médico, um psicanalista é legal, o cara ter essa posição, né, para os leigos, para quem está bem. Alguém que fale sobre lei, eu acho que alguém que defenda tanto uma classe, que para mim não é classe, tá, gente? Eu não tenho essa distinção. As pessoas têm opções. Então, você faz a sua opção. Eu sou a favor disso. O que eu vejo temerário, não é que eu discordo de você, mas o que as pessoas confundem um pouco é falar sobre o que é certo e o que é errado. Então, esse é o ponto. Falar que você, como hétero, está errado é falar que o como
homoafetivo, né? Homoafetivo. Também está errado, quer dizer, não existe uma discussão de certo ou errado. Existe uma discussão de o Estado participar disso e não fazer, enfim, ditar uma conduta para você e pior, não te dar a comodidade e a satisfação que você necessita. Sim, então, quando eu falo essa questão, quando se fala, não estamos falando de casamento, né? Eu acho que esse é o ponto. Nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando realmente de lar. Eu acho que família, não perdoem, família é o lugar que você se sente bem, é onde quem te dá guarida, porque senão o que acontece? Quando você pretende a sua carreira, a sua vida, o que seja, né, se você viveu uma vida com uma pessoa, por que essa pessoa não tem esse direito, né, de declarar o seu corpo, de falar sobre os seus bens? Então, isso eu estou colocando. Agora, falar sobre certo ou sobre errado é uma discussão perigosa e perniciosa. Por que eu estou te falando isso? Adorei. Porque no começo do século, assim como acho que no começo dos séculos da história, é falar que, por exemplo, o povo judeu está por Jesus. Né? Então, eles estão certos, estão errados, ou eu não gosto de judeu por isso ou por aquilo, eu não gosto de gay por isso ou por aquilo, quer dizer, e culminou com o quê? Com o Holocausto. Então, para que a gente não tenha um Holocausto das minorias ou das maiorias, a gente precisa ter essa posição bem clara e falar sobre isso abertamente, né? Ter a decência e a coragem de se falar sobre isso. Para quê? Para que você, enfim, possa aprender sobre o fato. Esse é o primeiro ponto, acho que aprender é um grande, entender as pessoas, aceitá-las e mais, fazer com que isso não se transforme em uma batalha. Porque nós já passamos isso. Adorei. Então acho que na Roma Antiga nós tivemos esse problema. Tira a cultura! Tivemos esse problema que culminou com o Holocausto, na Segunda Guerra, né, com a Europa. Então, vamos tentar caminhar para uma coisa realmente civilizada e para que a gente não transforme isso em campo de batalha. Eu estou certo, eu estou errado, porque se eu tiver poder, eu persigo você. Ou se você tiver poder, você me persegue. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o segredo. Né? Ai, como encantada. Gente, você que já é fã do Nino Moura, acredito que acabou de endossar mais isso, porque ele é cultura, gente. Não é só um rostinho bonito, não. É, o corpinho bem malhado. Nino, obrigada. É sempre bom mesmo falar com você. Você me chamou do quê lá no Credit Card? Você falou que era uma mistura de... Você lembra? Se você fosse no Brasil, você seria Tainã. Nos Estados Unidos, você seria Pocahontas. Você tem um jeitinho, uma fisionomia assim, bastante indígena. Indígena? Eu adoro. Obrigada. Thalita Winter, sem edição. Assista na íntegra, sem corte, o bate-papo aqui, direto da Borges Lagoa. Esse teatro que está brigando hoje, o Papo Mix.